Jurados, então voltamos. Ministério Público, em réplica, tem o prazo total à disposição 2 horas. A promotora de justiça antecipou que usaria em torno, no máximo, 30 minutos. Então, doutora Ticiane, a senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada, excelência. Bem, senhoras e senhores, é rápido mesmo que eu tenho para falar, tá? E é importante eu voltar, mesmo porque algumas coisas foram trazidas aqui e, honestamente, eu me surpreendi. E eu vou começar exatamente, para que não percamos tempo, com a fala inicial da defesa do Alexandre, tá? Salvo engano, foi defendida, excelência, eu não sei a que título de quisitação a delação. Em verdade, suspende aqui só o tempo. Na verdade, falha minha, doutora Ticiane. A gente possa delimitar isso, doutor Vitor? O senhor fez referência ao que seria uma colaboração premiada, e se não estiver enganado, fez referência também a uma lei específica, né, que é a lei 2850, se não estiver enganado, né, 2013. O senhor pretende que se quesite isso, doutor? Tá, mas aí só em que termos, né, porque... Oi? Isso, pode falar, porque a gente possa aqui... porque como a rigor a réplica se destina justamente a rebater, a abordar o que foi dito pela defesa, né? Isso, o microfone, por gentileza. O acusado Alexandre Dutra Lima colaborou efetivamente e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, na medida em que identificou os demais coautores e a estrutura hierárquica, e a divisão de tarefas da organização criminosa. Ponto. Organização criminosa. Não precisa colocar a organização criminosa. E divisão de tarefas da empreitada criminosa. Pronto. Tá, ok. E aí o segundo ponto, o senhor mencionou também o privilégio, é isso? Não estiver enganado também, né? Isso, só para indicar concretamente ali para que eu possa redigir aqui, se o caso for o quesito, doutor. O microfone está ligado, doutor? Só para... Não, tem que ser um ou outro, porque uma coisa é diferente da outra. E eu preciso agora rebater. Mas eu posso fazer o que você diz? Não, é o juiz que faz. O senhor tem que falar o que defendeu para que eu rebate. Não, doutor, como é que eu vou rebater os dois se o senhor não defender os dois? Tá, então vamos assim. Relevante valor moral, na medida que realizou o crime para auxiliar, realizou o crime. Deixa eu ver como é que induzido a ele pelo Correio Igor, que me mostrou um áudio em que estava sofrendo ameaça a ele e a sua família. Foi isso. Tá, ok. Tá, doutora Ticiane, a senhora gostaria de se manifestar em relação ao que foi colocado pelo defensor público também? Sim. Primeiro, delação premiada, colaboração premiada é um regramento legal que tem sede diversa para situações diversas e não na situação como a atual. Primeiro, ela requer forma, ela requer contraditório e ela requer suficiência, inclusive, de resultados. O que o Alberto falou ali foi numa instrução em que já tinha sido oferecida a denúncia, identificado ele, chegado aos digitais dele, ele não colaborou, e ele foragido. Ele foi preso. Quando ele foi preso, ele tem essa conversa com o policial, e aí ele fala, ele não desbaratou e não ajudou nada. Ele foi identificado anteriormente, ele foi o primeiro a ser identificado por câmera. A digital dele veio, ele já tinha sido identificado, agora eu estou falando. Ele foi identificado por câmera, as câmeras estão aí, todo o relatório. O digital, doutor, está complicado, excelência. De qualquer maneira, doutora, em relação, Enfim, não em cabe relação só ao mérito, não, só o aspecto formal para quisitar ou não. Não se a senhora tem concorda ou me não. oponho à quisitação, porque não obedece à forma legal, não obedece aos resultados pretendidos em uma delação, ele não ajudou a encontrar o cadáver, não ajudou a restituir coisas, não ajudou a nada. Ele já tinha sido identificado e ele não passava de um réu foragido quando ele falou isso. Segundo,
qual foi a questão do áudio que ele fala. Não foi essa a fala dele, do doutor. O doutor falou que era por relevante valor moral porque tinha ajudado o amigo a matar alguém que ele queria. Foi essa a defesa toda feita. Foi. O áudio que o senhor fala foi o áudio apresentado no momento da prisão. Como é que ele teria feito um crime por relevante valor moral se ele só viu o áudio depois que ele executou o crime? Fica até bizarro aqui. Né? E não foi isso que foi defendido. O Alberto fala isso depois que eles estavam foragidos, ele teria exibido o áudio para dizer que estava ameaçado. Então, mas não exatamente, e isso induziu ele a erro. Não, doutor. Mas também não tem necessidade. Eu já ouvi aqui a pretensão do defensor público. Veja, doutor Vitor, em relação à organização criminosa, o primeiro ponto, né, é uma lei que trata de organização criminosa. Não há notícia formal aqui no processo de que esse crime tenha sido cometido ou então ainda cogitado por quem quer que seja, né, autoridade policial, Ministério Público e tampouco pela defesa. Essa indicação foi trazida pela Defensoria Pública agora somente nos debates. Poderia aqui se superar essa questão, até porque também não desconheço, tem julgados que dizem aqui que a colaboração premiada aqui pode ser utilizada em outros crimes em que há concurso de pessoas, não necessariamente organização criminosa. A questão que se coloca aqui é que, fazendo uma leitura da Lei 2.850/2013, que trata aqui desse instituto, haveria não um nem dois, mas sim vários entraves para que se reconhecesse aqui de alguma forma algum tipo de colaboração premiada. E digo isso sob o aspecto formal, né? Não entro no mérito do que aconteceu ou não. Primeiro, colaboração premiada pressupõe uma proposta formal, com descrição adequada dos fatos, também indicação de provas, elementos de colaboração. Isso tem que ser submetido a rigor à autoridade policial, ao Ministério Público, para que depois, né, o juiz, num segundo momento, analise e verifique se homologa ou não essa proposta de colaboração premiada. Diz também a lei que cabe ao juiz ouvir... fala as partes daqui. Não, veja, só eu vou finalizar aqui. Diz ainda aqui que cabe ao juiz, depois disso, ouvir o colaborador, né, para verificar na mesma oportunidade se os critérios ali formais foram obedecidos, se os benefícios estão de acordo com o que dispõe em lei, se a colaboração trouxe minimamente algum dos resultados a que se refere o artigo 4º, que o senhor chegou a mencionar aqui, e também, por fim, se houve voluntariedade. Não bastasse, nas hipóteses em que a colaboração premiada, por disposição expressa de lei aqui também, o colaborador ele renuncia ao direito ao silêncio e tem o dever de falar a verdade, o que não aconteceu aqui. Na verdade, o Alexandre, pelo que eu verifico, não foi a exceção dessa suposta confissão que teria sido feita em relação ao investigador de polícia quando ele deu o cumprimento do mandado de prisão. Em nenhuma oportunidade, quando houve a possibilidade de ele ser interrogado, ele falou, né, fez uso do direito ao silêncio. No dia de hoje, novamente, aqui teve a possibilidade de ser interrogado e também assim não fez, ele exerceu o direito ao silêncio, o que reconheça aqui, formalmente contraditório com eventual proposta de colaboração premiada. Além disso, sob o aspecto procedimental, se nós entendermos aqui que o Alexandre Dutra Lima delatou alguém, né, fez uma colaboração aqui para apontar as demais pessoas envolvidas, haveria que se respeitar aqui um outro procedimento também previsto em lei, que o que está previsto aqui, perdi o dispositivo, mas no sentido de que as pessoas são delatadas têm o direito de se manifestar depois que ocorre essa colaboração, essa delação, para que então elas possam se defender, já que se trata também a rigor de uma espécie de acusação. Então, assim, eu poderia prosseguir até com outras questões mais formais que constam aqui em lei, só que sob aspecto aqui, repito, formal, eu não discuto aqui se ocorreu ou não essa confissão em relação ao investigador, né, mas sob aspecto formal eu não vejo a mínima possibilidade de submeter isso aos jurados. Sob o aspecto, repita-se, formal. Estou sendo enfático aqui porque eu não entro no aspecto de mérito para dizer se isso aconteceu ou não. De qualquer maneira, eu vou formular assim esse quesito, não porque eu entenda que é devido e não porque se eventualmente for reconhecido pelos jurados eu vou considerar na minha sentença. Né? Mas porque, exatamente. Né? Nós temos aqui toda uma logística para fazer um julgamento perante o Tribunal do Júri, chegamos aqui, era para iniciar às 8h30, chegamos antes disso, né? Estamos há várias horas aqui, então se eventualmente, em eventual recurso, o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF entender que isso é possível, né, apesar dos entraves que eu coloquei formais, aí a solução, e havendo uma condenação, né, óbvio, naturalmente, se houver aqui então uma condenação, mesmo que não seja aplicado pelo juiz de primeiro grau, a solução não é anular o julgamento, mas pura e simplesmente, né, aplicar o benefício
que está previsto em lei, ainda que ele não tenha sido proposto formalmente e que não se sabe exatamente qual que é. Mas aí a questão, a solução não vai ser anular o julgamento, penso eu. Em relação ao privilégio, eu vou levar em consideração a descrição de fato que foi dada, então eu vou formular aqui um quesito no sentido de que teria agido aqui por relevante valor moral. Foi o que ele defendeu. Que foi também o que o senhor disse aqui, quero crer que eu vou verificar, tem um vídeo, né, na sua exposição para os jurados. E aí eu vou fazer a descrição de fato de acordo com o que o senhor disse, que me parece que seria porque teria sido ameaçado e tal, mas eu vejo exatamente o que o senhor disse e fica resolvido. Só para esclarecer o motivo, para facilitar, é o seguinte, é porque o policial Alberto, ele fala que ele... O próprio Alexandre fala isso na confissão dele, que... Pera só um pouquinho, doutor. Não, doutor. Calma, o seu tempo nem começou. Você está usando, o doutor quis apenas... Cara, só um minuto, a gente está ajudando ele a fazer o quesito. Pera aí, fica em silêncio um pouquinho, por favor. Peraí, olha só. Excelência? Ó, excelência, aí é o seguinte, eu não vou admitir esse tipo de tratamento. Doutora, a gente está cansado. Não, doutor, deixa eu falar. Eu estou cansado. Deixa eu falar. O senhor está sendo completamente desrespeitoso comigo desde o início. Pô, mas a senhora não deixa a gente falar. A senhora interrompe. É o juiz que está falando. Tá mala sem alça. Excelência, doutor, eu vou querer que isso seja constado em ata. Deixa eu falar, doutor Vitor. Ele vai fazer o quesito, deixa eu ajudar, por favor. Todo mundo quer acabar logo. Vitor, só um minutinho, por favor. Né, eu ouvi as suas colocações, eu ouvi também as colocações da doutora Ticiane, e já foi dada uma decisão, eu já disse como eu vou proceder. A partir daqui para frente, né, se já não começou isso, se torna um bate-boca, se torna algo que eu já disse não é apropriado para esse momento. Então, doutora Ticiane, nós tomamos aqui a fala do Ministério Público em réplica, aí só pode retomar, por favor, ali o tempo, Álvaro, e a senhora tem a palavra. Obrigada. Bem, senhoras e senhores, era preciso entender de que maneira eu iria começar a rebater a tese aqui da defesa do Alexandre. E a primeira, que seria essa delação premiada aí, que não tem nenhum respaldo em lei, não tem respaldo em nada do processo, do ponto de vista meritório, é realmente assim, é um assinte, a gente tem que tratar disso, que um réu, quando é capturado, porque estava foragido, na hora da sua captura, ele dizer a casa caiu, ele derrubar a casa de pessoas que já estavam identificadas, denunciadas, processadas com audiência marcada, é absolutamente assim, é uma ofensa a todos nós. É uma ofensa. Porque isso põe em xeque toda a atividade policial de identificação deles. Entenda, ele estava foragido, é capturado, e aí ele fala que já estava no processo, e já estava absolutamente vetusto, inclusive com câmeras, e aí ele quer se aproveitar disso para dizer que ele ajudou a desbaratar um crime. Um crime esse que ele não fala em relação ao Elisandro, ele não entra muito no mérito para não destituir a defesa do Elisandro hoje, coloca tudo nas costas do outro, mas o outro também... Quer dizer, uma coisa... Honestamente, na data de hoje aqui, eu estou experimentando absurdos de toda a ordem. E eu espero que as senhoras e os senhores tenham um olhar crítico para procurar entender o viés subliminado que se coloca aqui, que é um desrespeito que começa com a pessoa do Dr. Vitor desde o início da minha fala, e agora eu tive que ouvir que eu sou um pé no saco. Falou sim. Mala sem alça, né? Obrigada, tá certo. É a mesma coisa. Mala sem alça. É difícil, né? É difícil. Esse é um servidor público. Eu sou uma mala sem alça, eu sou insuportável para fazer júri. Então, perceba o que se trata aqui. De grito, desrespeito e desrespeito aos senhores e às senhoras. Porque a primeira tese que eu vou ter que tratar aí, além do absurdo dessa delação, porque não encontra base em nada, eu chego até a ter dúvida de como pedir que isso não seja colocado. Porque a mesma situação, inclusive, nós já vivemos em outro júri. Lembra da legítima defesa da honra masculina? A gente teve uma vez que fez um júri aqui, que a defesa pediu algo nesse sentido, o doutor teve que quisitar, mas hoje é um argumento proibido. E o doutor teve que avisar, eu não posso não submeter os jurados a isso, mas se os jurados eventualmente considerarem, eu não vou fazer dosimetria. Mas aí pelo menos a gente salva o dia todo de júri. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu lembro inclusive desse dia. Então, não raro, as senhoras e os senhores serão submetidos a responder uma coisa que não tem nada de coerente, de devido, no caso em concreto não é devido, mas para não anular tudo o dia todo, vocês vão ter que responder. Eu só espero e peço às senhoras e aos senhores que respondam um sonoro não para esse quesito. E não é porque eu quero, não é porque ele não tem base, ele não é verdadeiro, ele não é honesto.
E ele se baseia, e aí eu preciso falar para as senhoras e os senhores muito claramente, em uma ideia furtiva de pegar o que temos para hoje de vantagem, mascarar e trazer para as senhoras e para os senhores. Olha só, olha a outra defesa do Alexandre. Olha só. Homicídio privilegiado, eu dei aqui um exemplo que inclusive se coloca no relevante valor moral. É você estar impelido por uma dor profunda, abalado por uma dor profunda, dor essa que se comunica com uma chamada moral média da sociedade, a perda, o padecimento de uma mãe, uma situação hipotética que eu trouxe. O padecimento de uma mãe que está em estágio 4 de um câncer letal, que está cheia de escaras, falei até esse exemplo bastante claro, que é um exemplo clássico do homicídio privilegiado. E essa mesma mãe te pede para você desligar o aparelho porque ela está padecendo. A tua mãe, nesse exemplo que eu dou aqui, é a pessoa que você mais ama no mundo. É a pessoa que você devota afeto. É a pessoa que você tem consideração. Vai continuar, viu? Vai continuar. É a pessoa que você tem consideração e essa pessoa te pede para desligar os aparelhos. E você, sofrido com aquilo, sofrida com aquela situação, você desliga os aparelhos e tua mãe morre. Como é que o direito trata isso? Através do espectro do homicídio privilegiado. É um homicídio que o direito avalia a causa que te levou a esse extremo. O amor profundo é uma mulher que você não quer mais ver sofrendo. Uma mulher que já foi amorosa, lúcida, porque o estágio 4 ainda traz isso, né? A perda da lucidez, do reflexo, é dor profunda. A pessoa que você reverenciou a tua vida inteira e te pede para desligar os aparelhos. Isso é possível, promotora? Não no nosso ordenamento. Mas o nosso direito vai te olhar e dizer, calma, calma. Nessa situação, você está inserida, olha só, em uma situação moral que é compartilhada por todos da sociedade. O amor profundo a uma mãe. A moral é essa. Não querer ver a tua mãe morrendo, sofrendo, com até a perda da dignidade no momento desse. O bem jurídico, digamos assim, é sacrificado, vida humana, mas a tua motivação, ela tem um respaldo moral. Não proporcionar mais dor à tua mãe e atender um pedido dela. Esse exemplo que eu estou dando aqui tem a maioria dos livros de direito penal da gente. Olha o que aqui a defesa do Alexandre quer. Que vocês achem que é uma moral média que se comunica com você, o teu brother te pedir para matar alguém ali, e aí você quebrar o galho dele. Ele acha que eu penso assim, que o senhor pensa assim, que assim, ele acha que esse pedido de um amigo para matar outro porque está sendo ameaçado é um pedido moralmente acatado. É isso que a defesa do Alexandre quer. Que vocês acreditem que quebrar o galho do brother, que quer matar alguém, é algo que você faria, algo que o direito vai dizer, beleza. É essa a defesa trazida aqui. É essa a defesa. E eu lhes pergunto, quebrar o galho do brother, matando alguém, por não sei que razão, porque só na cabeça da defesa tem isso aqui, é moralmente comunicável? A pessoa do Alexandre está na mesma situação dessa pessoa que eu estou falando aqui, que está em sofrimento pessoal, e vai desligar com muita dor os aparelhos de uma mãe que padece estágio 4 de câncer? É a mesma situação moralmente. Olha, eu fico até. Porque é surreal o que eu estou vendo aqui. A defesa do Alexandre é surreal. É um atentado ao direito, é um atentado à moral média, é um atentado a cada um das senhoras e dos senhores. Eu diria até sem qualquer medo, que é uma defesa que beira a imoralidade. A defesa. Porque defender que isso é moral é uma imoralidade. Mais do que isso, é algo que vem acobertado com mais profundo desrespeito e pessoalidade aqui. Porque trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores, forcejando o magistrado a quisitar o neologismo, o inquisitável, é a mesma coisa que dizer, vamos quisitar aqui a defesa
a defesa da legítima defesa masculina, aquilo que não pode mais hoje em dia fazer, né? Homem que achar que a mulher está traindo, matar a mulher... Excelência, pela ordem, a promotora de justiça está fazendo alusão à legítima defesa da honra, que é proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Porque eu estou no Por todas as partes, por todas as partes. Tá, doutor? Enfim, o juiz, por favor, muitas vezes nessa situação, tem que quisitar para não tirar o direito à defesa plena e, eventualmente, corremos o risco, em tese, quando se quisita o inquisitável, desculpem o neologismo, a contrariar qualquer premissa de legalidade que aqui, acreditem, senhoras e senhores, os senhores e as senhoras também estão amalgamados. Porque a prerrogativa de não motivar o veredito, as decisões dos senhores, que será respeitada, ninguém aqui vai cutucar ninguém, não exonera as senhoras e os senhores de prova. E por falar em prova, querido, por favor, movimento 614.27. As senhoras e os senhores vão ver, eu peço que vejam com muita atenção, tem segundos o vídeo, segundos. As senhoras e os senhores vão ver Alexandre, o dito confesso, que não confessa formalmente, mas quer ter direito a tudo que a confissão quer. Isso. Tem como abrir, querido? É o máximo que pode abrir aí, né? Não tem problema. Agora eu quero que você, por favor, coloque o áudio. Eu vou aqui me aproximar do vídeo, senhoras e senhores. E aqui é o carro da vítima, tá? Por favor, comece a rodar, querido. O que eu quero que vocês vejam e vão ver... Calma, vai parar um pouquinho. É a pessoa do Alexandre vindo pela frente, passando pelo menino, pelo Matheus. Calma. Aqui é uma pessoa, um transeunte. Ele vai vir agora, viu? Ó, ele aqui, ele passa pelo menino. Bota de novo. Vocês vão ver, mais uma vez, o Alexandre vindo daqui e olhando... Peraí, rapidinho. E olhando, a não ser que, meu caro, o vidro da frente, o teu para-brisa, seja também isofilmado, aí ele não viu o menino. Ou também ele pode andar de olho fechado. Né? Talvez a defesa traga isso. Talvez o Alexandre, dito confesso, tenha andado assim, ó. Aí não viu o menino pelo banco da frente, e aí ele não sabia que tinha uma criança ali. Eu quero que vocês vejam de novo. Então eu gostaria de saber se você anda de olho fechado. Por favor, ele vai passar por aqui, onde o menino está. Passa o transeunte, olha ele. Ele olha. De novo. Até lá de cima. Vem lá de cima. Ele vem até lá de... Pode deixar. Ele vem até lá de cima. Volta. Pode deixar, querido. Pode deixar. Volta, eu tô falando que ele vai voltar. Olha ele aqui. Ele vem até lá de cima. Ele vai voltar agora. Olha ele aí. Atira. Continua atirando numa direção que dá para pegar na cabeça do menino, como realmente pega. O menino que ele viu, porque ele veio de cima, ó. A não ser que ele estivesse assim. Então não vem dizer que ele não sabia. Mas a defesa vai dizer que ele vai estar andando de olhos vendados, porque essa é a única chance do Alexandre não ter visto que tinha uma criança, né? Enfim, mas o senhor pode falar o que eu vou falar, né? Eu não posso, o senhor pode, claro. Né? E eu quero muito que as senhoras, principalmente, vejam exatamente o gatilho que eu devo ter assinado em todos os participantes aqui da defesa. Talvez o Dia das Bruxas tenha inspirado ele a me chamar de diabólica, bruxa, ter sido comparado a uma obra de Ariano Suassuna que vincula o Ministério Público ao diabo. Talvez eu tenha desempenhado algum gatilho desse, né? Mas eu quero bem que vocês entendam o ponto mais nevrálgico disso. E eu não estou dizendo que eu sou fraquinha, porque eu aqui não vou derramar lágrimas, não tenho nem esse tipo de perfil, mas muito além disso aqui, está sendo um profundo desrespeito. O desrespeito também, e não tenham dúvida, tem a ver com o fato de quem está falando aqui com poder ser uma mulher. E o dia é bastante alvissareiro para isso. Talvez as bruxas estejam soltas, e a personificação ganhe na minha pessoa aqui algo muito convidativo. Por isso que eu adverti desde o início, o véu entre o certo e o errado,
a mentira e a verdade, as teses e o inobjetável estão aí. Eu não vi em nenhum momento nada da defesa, de ambas as defesas, abrindo o processo e verificando que as suas teses se calçam em prova dos autos. E eu preciso também advertir que as senhoras e os senhores são livres para julgar, livres. Mas se esse julgamento for manifestamente contrário à prova dos autos, ele está nulo. E eu quero que vocês pensem nisso e na pessoa, a prova que eu exibi, porque isso aqui é prova que eu exibi, documental, é um vídeo, do nosso Alexandre vindo de cima, voltando e atirando não exclusivamente na porta do motorista, mas pegando o ângulo que pegaria a cabeça de uma criança que ele viu. Como é que você sabe que ele viu? Eu só tenho uma chance dele não ter visto. Fechar os olhos. Essa é a única chance. Isso é prova que eu estou exibindo. Uma prova que desestrutura a tese da defesa de que ele não sabia que tinha uma criança ali. Ademais, se é que ele quer pegar uma ponga na suposta confissão, da qual ele se ressente de uma formalidade, mas quer que valha para fins de algo que requer formalidade e ele dispensa, é esse mesmo, é isso que a defesa do Alexandre quer. Pensem bem em que espécie de benefício as senhoras e os senhores vão dar a uma pessoa que quer um benefício por nunca ter cometido um crime. E já que você nunca cometeu um crime, você tem direito ao primeiro homicídio na vida. Só pode ser essa a lógica. Quem nunca cometeu um crime tem direito, tem como é que chama popularmente, o réu primário, né? Despender o réu primário para matar uma vez. É essa a tese da defesa do Alexandre. É uma tese que eu reputo com base numa moralidade absolutamente destoante de uma moral mínima da sociedade, uma tese absolutamente imoral. Ademais, senhoras e senhores, a tese do Elisandro, eu gostaria de passar para as senhoras e para os senhores, aqui dos autos, tá? A parte do relatório que indica os vídeos, ângulo e os movimentos. Então, as senhoras e os senhores, por favor, vejam que é esse aqui, tá? Eu estou na página 139, eu vou ler, que eu já sei, estão cansados, fiquem absolutamente tranquilos que eu vou fazer esse favor, tá? Olha só. Depois de já ter relatado a identificação, até batom na cueca, que foi a perícia que chega depois com as identidades dele. Ele disse que ele que colaborou, tudo já colocado. Na página 139, no movimento 11.28, efetivamente o que nós temos aqui é a presença da perquirição de toda uma dinâmica baseada em vídeos para identificar o bendito do veículo 2 da fuga, BMW. Aí vocês vão me dizer, o Igor, não. Porque o que nós vamos ver aqui é o período que antecede ao crime, em que os três estão together, se encontram na borracharia, e isso calça inequivocamente a pessoa do Elisandro. A figura do Elisandro com os dois autores materiais da conduta e o reencontro deles. Por favor. Tivemos que pegar as imagens 9 horas da manhã, os policiais falaram. Não houve movimentação suspeita na borracharia até as 10h23. Quando foi percebido pela equipe um veículo na margem da via direita, em manobra de estacionamento. Verificamos que era o veículo 2, o bom e velho BMW, a BMW. Durante o período, é possível perceber um indivíduo não identificado. Olha só. Desembarcando do lado passageiro e seguindo até... Após a chegada desse indivíduo, é possível visualizar um segundo indivíduo que já estava na borracharia, indo ao encontro a esse daí que chega na BMW. Indo após, some a imagem, possivelmente adentrar a borracharia. A imagem some. Já às 10h25, os dois indivíduos saem da borracharia. Podemos perceber que o indivíduo que já estava na borracharia utiliza uma camisa aparentemente vermelha, compatível com o suspeito 1, o atirador. Calma. No decorrer das imagens, ambos seguem em direção ao veículo que parece ser o veículo 2 da fuga. E na chegada, o indivíduo que já estava na borracharia de camisa vermelha era o bendito Alexandre. Adentra o veículo na parte de frente do passageiro, provavelmente para conversar com o motorista. Se entrou no banco do passageiro, está conversando com o motorista, né? Permaneceu fora do próximo, como se estivesse participando de uma conversa a 3. Dentro do carro, 2 pessoas e fora uma. Cerca de 1 minuto,
Não é possível verificar o indivíduo que ficou fora do veículo, se afastando e sentando. Não foram encontradas outras câmeras ali. Passado alguns segundos, esse indivíduo retorna para próximo do veículo. E o segundo indivíduo, que estava dentro antes, de camisa vermelha, desembarca do veículo e segue em direção à borracharia. Nesse momento em que o indivíduo caminha até a borracharia, o condutor do veículo desembarca às 10h28, confirmando que durante esse período eram pelo menos 3 pessoas. Para surpresa da equipe, e apesar das imagens apresentarem uma profundidade maior do que a verdadeira, já que as mesmas estão instaladas na fachada do imóvel, não mais 10 metros de distância, percebemos que o condutor dessa BMW apresenta uma estatura baixa, pequena, um pouco menor que os outros 2 indivíduos, e até o momento, e além disso, utiliza uma camisa que parece ser da cor branca e boné. A pessoa do Igor. Calma. Já no caminhar da borracharia é possível perceber ele tal. O terceiro indivíduo, que foi o primeiro a descer do veículo, do Igor, permanece todo o tempo fora. Às 10h30, os indivíduos que chegaram na condução e permaneceram fora com o indivíduo de camisa vermelha embarcam no veículo. Essa pessoa de camisa vermelha, que a equipe estava achando que era o suspeito 1, é o Elisandro. Mídia próxima, vamos lá? O veículo 2 de fuga. Seu condutor, provavelmente a pessoa do Igor. Camisa branca, o boné, tal. Decidimos verificar todo o período. Aí já estou na outra página. Às 10h41, é possível visualizar o indivíduo desembarcando do veículo Vetra, que aí é a pessoa dele. Veículo 2, Chevette branco, página 143, chegando também na borracharia. O Chevette branco é o Chevette do Alexandre, que chega na borracharia. Das páginas, tudo isso que eu estou falando das páginas 139 a 145, elas têm a descrição dos 3 carros que se envolvem com as 3 pessoas na região da borracharia, minutos antes do crime. A pessoa do Elisandro, em que pese essas imagens estarem claras, e a fazer referência aqui aos 3 carros posicionados ali na região da borracharia, ele não elide o fato de que essas pessoas estavam ali conversando com ele, falando do quê? Se ele disse que nunca viu o Alexandre e foi verificado lá. Se ele disse que não viu o Igor, que ele passou 3 minutos lá e ele estava lá. Na borracharia dele, antes de executarem uma conduta. Conduta contra uma pessoa que, em tese, sequer tinham muita que conheciam. A triangulação, vocês não vão ver confissão aqui do Elisandro. Como é que eu vou ter certeza que o Elisandro está? Como é que a gente tem certeza da prova de um mandante? O mandante ele não está na cena do crime. O mandante não suja a mão. O mandante não aparece. Mas o mandante é a pessoa que vincula a razão de uma ação daquela natureza por uma motivação pela qual faz ele se esconder da ação criminosa. Nós temos aqui uma confabulação de premeditação clássica da posição de um mandante. Um mandante que atrai a pessoa ao local do crime, mas não participa da empreitada criminosa, porque ele, na conjuntura atual, dali, com os 2 executores, é o único que tinha interesse. Porque eu gostaria de você perguntar qual foi o motivo que animou o Alexandre a fazer. Porque o Alexandre, na confissão, que ele quer pegar carona para ter vantagem, ele diz que delata Elisandro. Aí a defesa de Elisandro diz que não delata. Então vocês têm que decidir. Ou acreditam no Elisandro e o Elisandro nunca participou, ou acreditam na confissão do Alexandre que delata Igor e ele. E aí as defesas estão fantásticas. Doutora, ele não delata o Elisandro, não. Então, claro, ele delata o Igor. Mas ele confessou a participação a mando de quem? Igor, que estava ali por quê? É da sua cabeça isso. Sério, basta ter o cliente confessar, doutor. Não, senhor, quer uma Como é que a gente vai armar a confissão de um mandante? Como é que você vai justificar um não mandante pagando mais de 25 mil? Porque ele fala aqui no interrogatório dele na polícia que ele estava morrendo de medinho e ele paga, dizendo que é a título de o velório do menino. Ele paga tudo. Ele não ajuda o suposto amigo quando toma tiro. Vocês não vão ver uma confissão do mandante. Eu estou falando isso aqui, essa provocação. Doutor. Exato. Eu estou falando da ação criminosa. Ele não estava na cena do crime, doutor. Ele estava protegidíssimo dentro da agência bancária. Ele só serviu para atrair a vítima para lá. É lógico.
Exatamente, protegidinho, ó. Onde é que ele está? Exatamente. Mas matar alguém por dinheiro não é racional, não, doutor. É cruel. Pois é, boa pergunta. Obrigada por ter me lembrado. Os 16 mil a que ele se refere era o dinheiro que nós tínhamos conhecimento até o oferecimento da denúncia, até o que as investigações colocaram. Quando ele sai do coma, quando ele é ouvido, a história do 100 vem. E depois, no próprio depoimento da pessoa do Elisandro na polícia, que desembolsou 25 mil para isso, 25 mil para aquilo. Onde é que está isso? Nos próprios depoimentos que ele dá, inclusive na frente de advogado. Né? Não sei se foi o doutor na época, mas estão aqui. Elisandro, caso queiram ver o primeiro depoimento que ele dá, está aqui na página 213. Ele muito usando as expressões que ele bem gosta de usar, apavorado. Né? Inclusive, hoje também é um dia bem propício para estar todo mundo apavorado. Pois bem, senhoras e senhores, eu vou concluir minha fala. Eu acho até que eu já passei, não foi? Passei? Eu falei meia hora? Falei, né? Enfim, eu vou acabar aqui então agora. Senhoras e senhores, prova da atuação dos três tem. O mandante, a pessoa, a doutrina, todo mundo só coloca a figura do mandante, primeiro, olha só, na motivação que liga ele a pessoa da vítima, na ação concatenada com pessoas que executaram a conduta, nós temos prova, nós temos a prova da motivação, e mais do que isso, a absoluta ausência de álibi durante todo o processamento que dê a ele um calço idôneo para não ser também o mandante. Porque ele era a única situação, ele era, na condição de imediatidade, a pessoa que mais tinha interesse na morte dele. A pessoa exclusiva de interesse da morte dele, porque outras linhas investigativas foram traçadas e foram excluídas. Então, o Ministério Público vai concluir sua fala, agradecendo a atenção das senhoras e dos senhores, pedindo sensibilidade à distrição probatória. Leiam esse relatório todo, se as senhoras puderem, não tem mais tempo. Mas vejam que tudo isso está calçado em imagens, que são provas, que está calçado, por sua vez, em perícias digitais, que foram bem antes da captura dele, na identificação do carro dele e num trabalho extremamente laborioso da Polícia Civil. Esse que você paga teu imposto. E percebam se é esse tipo de sociedade que as senhoras e os senhores querem, de um absoluto desrespeito, que começa na defesa do Alexandre e não encontra precedentes que eu já vivi só uma vez na minha vida antes. Só na minha vida, eu tenho 15 anos de carreira. Na minha vida profissional, eu só vivi uma situação de desrespeito semelhante, um pouco maior, antes. Hoje é a primeira vez que eu sou, em público, chamada de mala sem alça. E isso vai ter repercussão, viu? Vai ter. Mais uma representação. Exato. Tá? E, pelo visto, talvez tenha consequência, né, doutor? Porque agora tem prova, o senhor mesmo admite. Pois bem, muito obrigada pela atenção das senhoras e dos senhores. Me desculpem por esse vexame imoral a que tiveram que assistir. E sempre saiam daqui com a certeza de que existem instituições idôneas, que não são diabólicas, que não são bruxescas, e talvez, em contingentes como o que se apresente, seja a única que esteja mais próxima das senhoras e dos senhores. Porque as senhoras e dos senhores, o que eu vou falar é muito delicado e verdadeiro. Estão mais perto de passar o que Mateus passou do que sentar num banco de réu desse. Sabe por quê? Porque vocês têm uma biografia. E é essa biografia que autorizam estar sentados aqui e bem longe desse banco. E estar, desgraçadamente, mais próximos de estatísticas, como a que colheu Mateus, do que necessariamente colhem ambos os réus. Muito obrigada pela atenção e eu devolvo a palavra.